Na noite de Natal, diante de todos os convidados, meu marido entrou no salão com outra mulher e 2 crianças. Ele pegou o microfone, sorriu como se estivesse fazendo um brinde e disse: "Esta é a minha segunda família." Meu coração se despedaçou. Eu ainda sorri e segurei a caixa que mudaria tudo. A música parou antes que alguém tivesse coragem de pedir. Não foi um gesto técnico, foi o choque coletivo que engoliu o som. Eu estava ao lado da mesa principal, vestida para receber, para agradecer, para representar a esposa perfeita em uma noite que sempre foi importante para nós. Natal, para mim, nunca foi sobre excesso. Era sobre presença, respeito, continuidade. Ou pelo menos eu achava que era. O salão estava cheio de rostos conhecidos, amigos de longa data, parentes, colegas de trabalho, vizinhos, gente madura, acostumada a festas elegantes, sem escândalos. Tudo tinha sido planejado com cuidado, iluminação suave, decoração sóbria, comida boa. Nada gritava, nada chamava atenção além do necessário, até ele entrar. Meu marido chegou atrasado, como vinha acontecendo com frequência nos últimos meses. Mas naquela noite, o atraso não foi o que causou o silêncio. Ele não estava sozinho. Atrás dele, uma mulher que eu nunca tinha visto bem arrumada, discreta demais, para não chamar atenção. Ao lado dela, 2 crianças, um menino e uma menina. Não choravam, não sorriam. Olhavam em volta como quem foi treinado para ficar quieto. Ele caminhou até o centro do salão com segurança, a mesma segurança que sempre usou em reuniões, apresentações, decisões importantes. Pediu o microfone com um gesto simples, quase ensaiado. Algumas pessoas sorriram, achando que viria um discurso natalino, talvez um agradecimento. Eu virei o rosto para ele esperando algo previsível. Não veio. "Esta é a minha segunda família", ele disse com voz firme, sem hesitação. Houve um segundo inteiro em que ninguém entendeu. Depois o sentido caiu como um peso. Senti primeiro no corpo, um frio seco subindo do estômago para o peito. Minhas mãos ficaram dormentes. Não chorei. Não porque fui forte, mas porque algo dentro de mim travou. Algumas pessoas se mexeram nas cadeiras. Um copo tilintou. Alguém pigarreou. Ninguém falou nada. Ele continuou. Eu achei que todos tinham o direito de saber. Não dá mais para viver escondendo as coisas. A mulher permaneceu imóvel. As crianças continuaram olhando para o chão. Ele falava como quem apresenta um fato administrativo, não uma traição. Não havia culpa no tom. Havia decisão. Eu senti dezenas de olhares sobre mim ao mesmo tempo, pena, curiosidade e desconforto. Alguns desviaram rapidamente como se meu constrangimento pudesse contaminar. Outros me observaram com atenção, esperando uma reação qualquer, coisa que quebrasse aquele momento absurdo. Foi ali que eu sorri. Não foi um sorriso feliz, foi um sorriso educado, treinado ao longo de anos de convivência social. Um sorriso que dizia apenas: "Eu ainda estou aqui." Coloquei a taça sobre a mesa com cuidado. Dei 2 passos à frente. Não pedi licença. Apenas estendi a mão para o microfone. Ele hesitou por um instante. Talvez não tivesse previsto isso. Depois me entregou. "Boa noite", eu disse. Minha voz saiu firme mais do que eu esperava. "Feliz Natal." Algumas pessoas responderam automaticamente. Outras continuaram em silêncio. Imagino que isso não estivesse no roteiro de ninguém. Continuei, nem no meu. Não olhei para a mulher. Não olhei para as crianças. Olhei para ele, sempre para ele. Mas já que escolheu esta noite, este lugar e estas pessoas, falei: "Acho justo que as coisas sejam completas." Foi então que peguei a caixa. Ela estava ali desde o início da festa junto com os outros presentes. Uma caixa simples, embrulhada, sem exagero. Eu a segurei com as 2 mãos. O salão inteiro parecia ter prendido a respiração. "Eu sei", disse olhando diretamente para ele. "Isto é para você." Por um segundo ele pareceu confuso. Depois sorriu de lado nervoso, tentando recuperar o controle. Pegou a caixa. Olhou ao redor como se buscasse apoio nos rostos conhecidos. Alguns convidados se inclinaram para a frente. Outros já pareciam arrependidos de estar ali. Ele abriu.
A mudança foi imediata. O rosto dele perdeu a cor. Não foi gradual. Foi como se algo tivesse sido desligado por dentro. Os lábios se entreabriram, mas nenhuma palavra saiu. As mãos começaram a tremer levemente o suficiente para que eu percebesse. "O que é isso?" a mulher perguntou em voz baixa. Ele não respondeu. Fechou a caixa rápido demais, como se pudesse apagar o que tinha visto. Não adiantou. Já estava tarde. "Pode continuar", eu disse ainda com o microfone. "Eu espero." O murmúrio começou a se espalhar pelo salão. Ele tentou falar, mas a voz falhou. Limpou a garganta. Tentou novamente. "Não é o momento", murmurou. "Concordo", respondi. "O momento foi escolhido por você. Eu só me adaptei." Não levantei o tom. Não precisei. A tensão fazia o trabalho por mim. "Há coisas que não se resolvem com discursos bonitos", continuei, "nem com surpresas públicas. Há coisas que se resolvem com a verdade inteira." Eu senti naquele instante algo se reorganizar dentro de mim. A dor ainda estava ali, intacta, mas não estava mais solta. Estava alinhada. "Eu não vou estragar a noite de ninguém", disse, colocando o microfone de volta. "A festa continua. Quem quiser ficar, fique." Peguei minha bolsa. Caminhei até a saída sem correr, sem olhar para trás. Atrás de mim, vozes começaram a se levantar ao mesmo tempo. Perguntas, chamados, meu nome, o nome dele. Eu não parei. Do lado de fora, o ar estava mais fresco. Respirei fundo pela primeira vez naquela noite. Encostei no carro por alguns segundos, sentindo algo sólido sob as mãos. Naquele Natal, eles acreditaram que eu tinha sido derrotada. Eles não sabiam que eu ainda nem tinha começado. Quando cheguei em casa, não acendi todas as luzes. Caminhei no escuro até a sala e me sentei no sofá ainda com o vestido da festa. O silêncio ali era diferente do silêncio do salão. Não havia expectativa, nem plateia. Apenas eu e o que tinha acabado de acontecer. Só então minhas mãos começaram a tremer de verdade. Não chorei de imediato. Fiquei alguns minutos olhando para o nada como se o corpo precisasse de tempo para entender que já não estava mais em público, que não precisava mais sustentar nada. Quando as lágrimas vieram, vieram silenciosas, contidas, sem soluço. Não era desespero, era algo mais profundo, uma sensação de ter sido arrancada de um lugar que eu acreditava ser meu. Lembrei dos rostos dos convidados, pessoas que me conheciam há anos. Algumas que frequentavam minha casa sentavam à minha mesa, brindavam comigo em outros natais. Nenhuma daquelas pessoas sabia o que dizer. E naquele momento percebi algo doloroso. Meu marido tinha escolhido aquela noite justamente por isso. Ele sabia que, cercada de gente, eu não faria uma cena. Sabia que minha educação, minha idade, minha história, tudo jogaria a favor dele. Ele apostou no meu silêncio. Tirei os sapatos, deixei a bolsa no chão e fui até a cozinha. Bebi um copo de água. Respirei fundo algumas vezes. Meu rosto no reflexo do vidro parecia calmo demais para alguém que tinha acabado de ser humilhada publicamente. Não era calma, era choque. Peguei o celular. Ele já vibrava havia algum tempo. Mensagens chamadas, perdidas notificações. Não abri nada. Ainda não. Eu precisava primeiro organizar algo dentro de mim que estava completamente fora do lugar. Sentei novamente e, quase sem perceber, comecei a repassar os últimos meses. Como se minha mente estivesse puxando um fio antigo, revelando coisas que eu tinha escolhido ignorar. As chegadas tardias, sempre com justificativas plausíveis. Trabalho, trânsito, reuniões. Ele sempre foi bom em parecer ocupado. Depois vieram os fins de semana comprometidos. Cursos, eventos, encontros profissionais. Eu nunca questionei demais. Não porque fosse ingênua, mas porque confiava. Confiar naquela altura da vida parecia razoável. Houve também o telefone, sempre virado para baixo, sempre no modo silencioso. Se eu perguntava algo, a resposta vinha rápida demais, ensaiada demais. Eu sentia um incômodo, mas empurrava para depois. Não queria viver desconfiando. Nunca quis ser esse tipo de mulher. E havia o dinheiro.
Sempre fomos organizados. Contas claras, responsabilidades divididas. Nos últimos meses começaram a aparecer pequenos desvios. Nada gritante. Transferências baixas, gastos parcelados. Eu notei, claro. Sempre notei. Mas mais uma vez escolhi acreditar que havia explicações. Afinal, pessoas casadas há tantos anos não escondem uma vida inteira, eu pensava. Hoje essa frase soa quase ingênua. Levantei e fui até o quarto. Tirei o vestido com cuidado, pendurei no armário como se estivesse lidando com um dia comum. Lavei o rosto, prendi o cabelo. Esses gestos simples me ajudaram a não perder o chão. Depois sentei na cama e encarei o telefone. As mensagens continuavam chegando. Algumas eram de amigos perguntando se eu estava bem. Outras eram curiosas demais, tentando entender o que estava acontecendo. E havia as dele. Muitas. Li a primeira. Precisamos conversar com calma. Apaguei. Li a segunda. Não era assim que eu queria que você soubesse. Apaguei também. Nenhuma dizia me desculpa. Nenhuma dizia eu errei. Falavam sempre do desconforto dele, da situação dele, das consequências para ele. Aquilo me deu uma clareza fria. Ele não estava arrependido. Estava apenas lidando com o fato de que o plano não tinha terminado exatamente como ele imaginou. Deitei sem desligar a luz. O teto parecia mais distante naquela noite. Pensei na mulher. Pensei nas crianças, não com raiva, mas com uma estranheza difícil de explicar. Eles não tinham surgido do nada. Aquela família não tinha começado naquela noite. Ela existia havia tempo suficiente para se sentir confortável entrando em uma festa cheia de estranhos. Em algum momento peguei no sono. Acordei cedo antes do despertador, o corpo cansado, mas a mente surpreendentemente desperta. Preparei café sozinha, sentei à mesa e abri a janela. A cidade estava mais quieta ainda em ritmo de feriado. Pessoas caminhavam com sacolas, famílias se reuniam para almoços tardios. O mundo não tinha parado por minha causa. Foi ali olhando para fora que algo mudou. A dor ainda estava ali intacta, mas não havia mais confusão. Eu comecei a entender que aquilo não tinha sido apenas uma traição emocional. Tinha sido um movimento calculado. Um gesto pensado para me colocar em uma posição frágil, para me empurrar a aceitar o que viesse depois. E foi nesse momento que me ocorreu algo simples, quase óbvio. Ninguém faz um movimento desses sem ter certeza do que vem em seguida. Levantei, fui até o escritório pequeno que mantinha em casa e liguei o computador. Abri pastas antigas, documentos, arquivos, que eu sempre organizei por hábito, não por desconfiança. Passei os olhos por contratos, registros, extratos. Não estava procurando algo específico ainda. Estava apenas retomando o controle. Enquanto fazia isso, percebi que pela primeira vez desde a noite anterior, eu não me sentia menor. Eu tinha sido exposta, sim, mas não estava desarmada. Ele achava que aquela noite tinha sido o fim para mim. Eu começava a perceber que tinha sido apenas o começo. Naquela manhã, eu não tinha um plano. Tinha apenas uma certeza incômoda. Nada do que tinha acontecido na noite de Natal havia sido improvisado. A forma como ele entrou no salão, o tom da voz, a presença da mulher e das crianças, tudo indicava preparação. E preparação, eu sabia, sempre deixa rastros. Comecei pelo mais óbvio, as finanças. Não fiz isso por impulso, nem por desespero. Fiz porque sempre fui assim. Quando algo sai do lugar, eu olho para os números. Eles nunca mentem. Abri os extratos da conta conjunta e do cartão principal. Não era a primeira vez que eu os analisava, mas agora eu os via com outro olhar, sem a proteção da confiança. Os padrões apareceram rápido. Pequenas retiradas recorrentes, sempre em datas específicas. Gastos em bairros que não faziam parte da nossa rotina. Parcelamentos longos demais para compras pontuais. Nada escandaloso, nada gritante. Justamente por isso eficiente. Anotei datas, cruzei informações, comparei com os períodos em que ele dizia estar viajando ou em reuniões até tarde.
Tudo se encaixava de forma desconfortável. Aquela família não tinha surgido por acaso. Ela vinha sendo financiada, mantida e protegida com método. Fechei o computador por alguns segundos e respirei fundo. Não havia espaço para drama ali, apenas constatação. Lembrei então das conversas com a mãe dele nos meses anteriores. Comentários aparentemente inocentes, mas insistentes demais para serem ignorados. Perguntas sobre o futuro, sobre estabilidade, sobre segurança. Em uma dessas visitas, ela tinha perguntado quase casualmente onde eu guardava os documentos do apartamento. Na época, achei curiosidade. Agora aquilo ganhava outro peso. Ela sabia. Talvez não de tudo, mas do suficiente. Peguei o telefone e procurei mensagens antigas. Não apenas as dele, mas de pessoas ao redor. Um comentário aqui, uma frase ali. Coisas que na época passaram despercebidas. Agora se alinhavam como peças de um quebra-cabeça tardio. O mais duro não foi perceber a traição em si. Foi entender que houve uma tentativa clara de me colocar contra a parede. A noite de Natal, com convidados, com testemunhas, com exposição, tinha um objetivo simples: me constranger. Fazer com que eu aceitasse rapidamente qualquer acordo que viesse depois para preservar o que restasse da minha imagem. Ele apostou que eu escolheria o caminho mais fácil. Passei a tarde organizando papéis, escrituras, contratos antigos, comprovantes. Sempre fui metódica. Não por medo, mas por hábito. Meu trabalho exige isso, e eu nunca desliguei essa parte de mim ao chegar em casa. O apartamento onde morávamos sempre foi tratado como nosso, mas eu lembrava bem de como tudo tinha começado. Do apoio da minha família, das decisões iniciais, dos detalhes que ele nunca fez questão de entender. No início da noite, meu telefone tocou. Era ele. Atendi. Precisamos conversar, disse sem rodeios. Já conversamos, respondi. Não daquela forma. Aquilo foi exagerado. Quase sorri. Exagerado. Era assim que ele via a própria encenação. Você escolheu aquela forma, eu disse. Eu apenas reagi. Houve um silêncio curto do outro lado. As coisas saíram do controle, ele continuou. Não precisava ter sido daquele jeito. Para mim precisava, respondi, porque agora eu sei exatamente onde estou pisando. Ele suspirou impaciente. Nós precisamos pensar no que vem depois. Separação, divisão de bens. Não vamos transformar isso numa guerra. Ninguém está falando em guerra, eu disse. Estou falando em clareza. Você está dificultando. Não respondi. Você está descobrindo que não tem o controle que achava. Desliguei antes que ele continuasse. Naquela noite, sentei à mesa da sala com uma pasta aberta à minha frente. Não havia raiva no gesto. Havia foco. Eu precisava entender até onde ia o planejamento deles, porque quem prepara um espetáculo desses não o faz sem uma segunda etapa. E foi então que pensei na caixa. Ela não tinha sido montada para aquela noite especificamente, mas o que havia dentro dela vinha sendo reunido havia tempo. Não como prova para a acusação, mas como proteção. Sempre acreditei que informação é uma forma silenciosa de poder. Nunca precisei usá-la antes, até agora. Nos dias seguintes, ele tentou contato novamente. Mensagens curtas, tom controlado, quase administrativo. Falava em resolver logo, em evitar desgaste desnecessário. Nenhuma palavra sobre o impacto daquela noite em mim. Nenhuma pergunta sincera sobre como eu estava. Isso confirmou algo que eu já suspeitava. Ele não se arrependia do que tinha feito. Apenas se incomodava com o fato de não ter funcionado como planejado. Recebi também mensagens de algumas pessoas que estiveram na festa. Algumas de apoio genuíno, outras curiosas demais, querendo detalhes. Respondi apenas o necessário. Não devia explicações a ninguém. Aquela história era minha. No final da semana, sentei novamente diante do computador e organizei tudo o que tinha em uma sequência lógica. Datas, valores, documentos, registros. Não para atacar, mas para não ser empurrada. A diferença é sutil, mas essencial. Foi ali que eu tive a certeza definitiva. Eles não queriam apenas sair da minha vida.
Queriam sair levando mais do que tinham direito. Queriam que eu aceitasse isso em silêncio, por vergonha, por cansaço, por medo de exposição. Eles confundiram maturidade com submissão. Naquela noite, fechei a pasta, guardei tudo em um lugar seguro e apaguei as luzes da sala. Deitei sabendo que a partir daquele ponto, nada seria decidido sem que eu estivesse plenamente consciente do jogo. A dor ainda existia, não vou negar, mas agora ela vinha acompanhada de algo novo: lucidez. E quando a lucidez chega, o medo começa a perder espaço. Na semana seguinte ao Natal, minha rotina parecia normal por fora. Acordava cedo, ia trabalhar, respondia e-mails, participava de reuniões. Quem me via de longe não perceberia nada fora do lugar. Mas por dentro, tudo estava sendo reorganizado com uma precisão que eu mesma não reconhecia havia anos. Sempre fui uma mulher prática. Nunca gostei de depender de ninguém para entender o que acontece à minha volta. Talvez por isso eu tenha demorado a admitir que tinha sido enganada, mas uma vez que aceitei, não houve espaço para fantasia. Eu precisava saber exatamente o que era verdade e o que tinha sido encenação. Comecei pelo básico, entender o que de fato estava em jogo. Meu marido sempre gostou de se apresentar como o estrategista da família, o homem que pensava à frente, que resolvia problemas, que cuidava do futuro. Eu deixei que ele acreditasse nisso por muito tempo, porque me era conveniente. Enquanto ele falava, eu observava. Enquanto ele decidia em voz alta, eu conferia em silêncio. O que ele nunca percebeu é que eu nunca fui desatenta. Naquele início de janeiro, marquei uma conversa com uma pessoa de confiança, alguém que conhecia minha história profissional e pessoal. Não entrei em detalhes emocionais. Falei como quem descreve um cenário hipotético, algo que poderia acontecer com qualquer casal de longa data. Fiz perguntas diretas, objetivas. As respostas vieram no mesmo tom. Se alguém tentou te pressionar publicamente para aceitar acordos rápidos, ouvi isso. Diz muito sobre a fragilidade da posição dessa pessoa. Era exatamente o que eu precisava confirmar. Voltei para casa naquela noite e abri novamente a pasta de documentos. Agora não com pressa, mas com método. Escrituras antigas, contratos de compra, registros bancários. Lembrei de como o apartamento tinha sido adquirido. Do dinheiro inicial, do apoio da minha família, das conversas que tivemos no começo do casamento. Ele sempre gostou de pular detalhes. Eu nunca pulei. Percebi com uma clareza quase desconfortável que boa parte do que ele tratava como nosso era na verdade sustentado por decisões minhas, por recursos que ele nunca administrou sozinho. Não era uma questão de mérito, mas de fato. E fatos não se alteram com discursos. Enquanto isso, ele continuava tentando contato. Mensagens curtas, sempre no mesmo tom controlado. Falava em resolver, logo em evitar desgaste, em pensar com a cabeça, não com o coração. Nenhuma dessas frases me tocava. Eram fórmulas prontas, repetidas, por quem acredita que o outro vai ceder por cansaço. Eu não respondi. Foi então que a mãe dele tentou se aproximar. Uma mensagem educada, quase carinhosa, perguntando se eu estava bem, dizendo que as coisas tinham saído do controle. Li 2 vezes antes de apagar. Não por raiva, mas por clareza. Não havia ali preocupação comigo. Havia preocupação com consequências. E isso me trouxe uma paz estranha. Pela primeira vez desde a noite da festa, eu entendi que não estava lidando apenas com uma traição conjugal. Estava lidando com uma tentativa de reconfiguração forçada da minha vida, feita sem meu consentimento, sem meu conhecimento e principalmente sem respeito. Essa percepção mudou tudo. Passei a agir com ainda mais calma. Não havia pressa. Quem tenta apressar decisões costuma estar em desvantagem. Eu não precisava provar nada a ninguém. Precisava apenas garantir que não seria empurrada para um lugar que não escolhi. No trabalho, mantive o foco. Ninguém ali precisava saber detalhes da minha vida pessoal. Meu desempenho não caiu. Pelo contrário, trabalhar me dava um senso de continuidade que eu precisava naquele momento.
Era uma lembrança silenciosa de quem eu era fora daquele casamento. Algumas pessoas da festa começaram a me procurar. Algumas por solidariedade genuína, outras por curiosidade mal disfarçada. Respondi de forma educada, mas curta. Não entrei em versões, não contei bastidores. Quem precisava saber, saberia no momento certo. À noite, sozinha em casa, pensei novamente na caixa. Ela não era um gesto teatral. Não foi criada para humilhar. Foi pensada como um limite, um ponto final visível. Algo que dissesse sem discussão, você não controla essa narrativa sozinho. Tudo o que estava ali dentro tinha peso. Não emocional, mas prático. Não eram lembranças, eram registros. Não eram acusações, eram dados. E dados, quando bem organizados, têm um poder silencioso. Eu sabia que ele não esperava por isso. Ele acreditava que eu era previsível, que reagiria como tantas outras mulheres que ele julgava fortes apenas enquanto não contrariadas. Ele confundiu autocontrole com passividade. Confundiu maturidade com resignação. Esse erro custaria caro. Naquela semana, organizei tudo em ordem cronológica, não para um confronto imediato, mas para não ser surpreendida. Aprendi cedo que quem domina a própria informação raramente é encurralado. E eu não pretendia ser. Não sentia ódio. Isso é importante dizer. O ódio consome energia demais. O que eu sentia era uma determinação fria, quase impessoal. A sensação de que alguém tinha cruzado uma linha e que aquilo exigia uma resposta à altura, não em volume, mas em precisão. A dor ainda existia, claro. Às vezes vinha de forma inesperada em pequenos gestos cotidianos. Uma xícara a mais no armário, um hábito antigo que não fazia mais sentido, mas ela já não comandava minhas decisões, era apenas parte do processo. Naquela noite, ao fechar a pasta e guardá-la em um lugar seguro, tive uma certeza simples. O jogo que ele tentou iniciar na noite de Natal não terminaria como ele imaginou. Não porque eu fosse mais cruel, mas porque eu estava mais preparada. Eles acreditaram que eu não sabia, eles acreditaram que eu aceitaria, eles acreditaram que eu ficaria em silêncio. Eles erraram em todas. Na noite em que ele pediu para conversarmos com calma, eu já sabia que aquela conversa não seria calma para ele. A mensagem chegou curta, objetiva, no mesmo tom que ele sempre usava quando queria retomar o controle. Precisamos encerrar isso da forma mais racional possível. Racional na linguagem dele sempre significou rápido, silencioso e conveniente. Aceitei, não por necessidade, por estratégia. Marcamos em um restaurante discreto desses, frequentados por casais antigos e executivos que não gostam de chamar atenção. Um lugar onde ninguém levanta a voz e todos fingem que nada de importante está acontecendo. Cheguei antes, sentei-me perto da janela e pedi água. Observei as pessoas entrando, os cumprimentos educados, as conversas baixas. Era um ambiente perfeito para alguém como ele, e eu sabia disso. Quando ele chegou, trazia o mesmo ar controlado de sempre. Camisa bem passada, postura segura, olhar atento ao redor. Sentou-se sem sorrir. Você parece tranquila, disse como se aquilo fosse um erro. Estou lúcida, respondi. Ele suspirou, apoiando os cotovelos na mesa. Aquela noite saiu do controle. Não era para virar um espetáculo. Quase sorri. O espetáculo para ele só era problema porque não terminou como planejado. Você entrou em uma festa de Natal com outra mulher e 2 crianças, respondi. Não sei exatamente o que você esperava. Ele desviou o olhar por um instante. Eu precisava resolver tudo de uma vez, insistiu. Agora temos que pensar no futuro. Separação bens-imagem. Não precisa ser difícil. Imagem. Aquela palavra disse mais do que ele pretendia. Concordo, eu disse. Não precisa ser difícil. Vi o alívio surgir no rosto dele. Um erro comum. Ele sempre achou que me conhecia melhor do que realmente conhecia. Então vamos ser objetivos, continuou. Eu quero resolver logo. Evitar desgaste desnecessário. Você sai do apartamento, a gente acerta uma compensação justa e cada um segue sua vida. Ali estava, o roteiro completo.
Olhei para ele por alguns segundos antes de responder. Não havia raiva no meu olhar. Havia algo que ele não reconhecia, firmeza sem emoção. Antes disso, eu disse: eu preciso te entregar uma coisa. Ele franziu a testa. O quê? Abri minha bolsa com calma e coloquei a caixa sobre a mesa. A mesma caixa da noite de Natal. Simples, discreta, sem qualquer enfeite. Ele a reconheceu imediatamente. O corpo dele reagiu antes da mente. Endireitou-se na cadeira, os ombros ficaram tensos. Isso de novo? Perguntou, tentando parecer irritado. Aquilo já foi longe demais. Não respondi. Aquilo foi só o começo. Empurrei a caixa na direção dele. Abra! Ele hesitou. Olhou ao redor, talvez temendo que alguém estivesse prestando atenção. Depois, com um gesto rápido, abriu. A reação foi ainda mais visível do que na festa. O rosto perdeu a cor, os olhos se fixaram nos documentos como se tentassem negar o que viam. Ele folheou uma página, depois outra. As mãos começaram a tremer levemente. Onde você conseguiu isso? Perguntou em voz baixa. Sempre esteve comigo, respondi. Você só nunca achou que eu precisaria usar? Dentro da caixa estavam cópias organizadas de tudo o que ele acreditava estar sob controle, registros de transferências, extratos, datas cruzadas, com viagens comprovantes de gastos feitos com dinheiro comum, e principalmente os documentos que detalhavam a origem real do apartamento, aqueles que ele nunca se deu ao trabalho de ler com atenção. Isso não muda tudo, disse ele tentando recuperar o fôlego. Ainda somos casados. Sim, concordei, mas não da forma que você imagina. Fechei a caixa com cuidado. Você planejou aquela noite para me colocar contra a parede? Continuei. Acreditou que exposta eu aceitaria qualquer acordo para não prolongar o constrangimento. Errou. Ele passou a mão pelo rosto visivelmente abalado. Você está me ameaçando? Não respondi com calma. Estou te informando. Inclinei-me levemente para a frente. Eu não vou fazer escândalo, não vou te expor além do que você mesmo já fez, mas também não vou sair da minha própria vida como se fosse um favor. Vamos resolver isso dentro da lei, com base em fatos, não em pressa. Ele ficou em silêncio por longos segundos. O restaurante seguia seu ritmo normal ao redor, como se aquela mesa não concentrasse nada, além de um casal conversando baixo. E se eu não concordar, ele perguntou por fim. Você vai concordar, respondi, porque agora você sabe que eu sei. Levantei-me antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Não deixei dinheiro sobre a mesa. Aquela conversa não era um jantar, era um encerramento. Nos dias seguintes, ele tentou negociar por meio de terceiros. Propostas generosas, sempre acompanhadas de pressa, todas recusadas. A outra mulher começou a aparecer nas entrelinhas das conversas, não mais como certeza, mas como problema. As promessas feitas a ela começavam a ruir. As crianças antes argumento moral viravam responsabilidade. Eu observava tudo à distância, não com prazer, com clareza. A caixa tinha cumprido seu papel, não como instrumento de humilhação, mas como um ponto de virada. A partir dali, ele não controlava mais o ritmo nem a narrativa. Naquela noite em casa, guardei a caixa no fundo do armário. Não precisava mais dela. O que estava dentro já tinha sido visto, entendido e temido. Sentei no sofá cansada, mas estranhamente em paz. Eu sabia que ainda haveria etapas difíceis, decisões práticas, ajustes inevitáveis. Mas o momento mais delicado tinha passado. Ele tentou me encurralar diante de todos. Descobriu tarde demais que eu sabia exatamente onde estava pisando. Os dias que se seguiram àquela conversa no restaurante foram silenciosos por fora e intensos por dentro. Não houve mais tentativas diretas de controle, apenas movimentos cautelosos, quase tímidos, como se ele estivesse tateando um terreno que já não reconhecia. As mensagens diminuíram. As propostas chegaram por intermediários. O tom mudou. A pressa virou cautela. Eu mantive a mesma postura objetiva, discreta, firme.
A reunião final aconteceu em um escritório neutro, sem logotipos chamativos, sem café, servido com excesso de cordialidade. Um espaço escolhido justamente para não favorecer ninguém. Cheguei no horário, sentei-me à mesa e aguardei. Ele entrou alguns minutos depois, acompanhado de um advogado. A mulher não veio. Aquilo por si só já dizia muito. Vamos resolver isso hoje, ele disse, tentando parecer confiante. Vamos esclarecer, respondi. Resolver é consequência. O advogado começou a falar, apresentando termos, prazos, sugestões, que soavam razoáveis à primeira vista. Eu ouvi tudo com atenção, sem interromper. Quando ele terminou, pedi a palavra. Antes de qualquer assinatura, eu disse: precisamos alinhar a base do que está sendo discutido. Abri minha pasta e coloquei sobre a mesa os documentos essenciais. Não todos, apenas os que mudavam o eixo da conversa. Vi o olhar do advogado percorrer as páginas com interesse crescente. Vi o rosto do meu marido endurecer. A origem dos recursos do apartamento está clara aqui, continuei. Assim como o uso indevido de valores comuns para manter uma vida paralela. O advogado pigarreou. Isso altera significativamente o cenário, disse com cuidado. Meu marido tentou reagir. Isso é interpretação, afirmou. Nada disso foi feito de má fé. Má fé não é opinião, respondi. É prática, e prática deixa registro. Houve um silêncio curto, pesado. O advogado pediu alguns minutos para revisar os documentos com mais atenção. Meu marido se recostou na cadeira, os braços cruzados, tentando manter uma postura que já não convencia. Você podia facilitar ele, disse em voz baixa, aproveitando a pausa. Não precisa ir tão longe. Longe foi o que você escolheu ir, respondi. Eu só acompanhei. Quando o advogado voltou a falar, o tom era outro, menos assertivo, mais técnico. Diante dessas informações, disse, precisamos rever os termos propostos. Foi ali que eu vi pela primeira vez o que a Caixa tinha realmente provocado. Não era medo, era a queda de uma certeza. A certeza de que ele mandava, de que eu aceitaria, de que o constrangimento público tinha sido suficiente para me dobrar. Não foi. A negociação seguiu por horas, cada ponto discutido com cuidado, sem elevação de voz, sem dramatização. Ao final, o acordo refletia o que sempre deveria ter sido divisão justa do que era comum e preservação do que nunca foi. Sem bônus para a sina traição, sem prêmio para a encenação. Ele assinou com a mão pesada. Não olhou para mim, eu assinei com calma. Ao sair do escritório, senti algo que não sentia desde antes do Natal leveza. Não felicidade eufórica, não sensação de vitória, apenas a tranquilidade de quem não foi atropelada. As consequências vieram aos poucos. No trabalho, ele começou a perder espaço. Nada declarado, nada escandaloso. Apenas convites que deixaram de chegar, reuniões das quais passou a ser excluído. A imagem de homem confiável sofre quando alguém escolhe humilhar a própria esposa em público. O mundo corporativo pode ser silencioso, mas não é cego. A mulher também se afastou. Não precisei saber detalhes. Bastou perceber que as promessas não se sustentaram. A estabilidade que ele vendia era construída sobre algo que não lhe pertencia. Quando isso caiu, o resto perdeu o encanto. As crianças desapareceram do discurso, como sempre acontece quando deixam de ser argumento e passam a ser realidade. Eu segui com minha vida. Organizei a casa, ajustei horários, retomei hábitos antigos. Algumas pessoas se afastaram, outras se aproximaram. Não fiz questão de explicar nada. Quem precisava entender, entendeu. Quem preferiu julgar, julgou. Não era mais problema meu. Um dia encontrei a mãe dele no elevador. Foi rápido, educado. Ela perguntou se eu estava bem. Respondi que sim. Ela assentiu como se aquilo encerrasse qualquer pendência. E encerrou. Naquela noite sozinha na sala, lembrei do momento em que ele abriu a caixa na festa. Do rosto ficando branco. Do controle escapando. Não senti prazer ao recordar. Senti encerramento. A vingança, percebi então, não estava em vê-lo perder. Estava em não ter perdido a mim mesma.
em não ter aceitado um papel que não escolhi, em não ter sido empurrada para fora da própria história. Ele tentou me reduzir ao silêncio. Descobriu tarde demais que eu sabia exatamente quando falar e quando agir. O processo seguiu seu curso sem espetáculo. Audiências técnicas, prazos claros, decisões baseadas em documentos. Nada de surpresas, nada de encenação. Eu comparecia pontualmente, respondia apenas o necessário e saía antes que qualquer conversa paralela pudesse nascer. Aprendi cedo que em momentos assim, menos é mais. Foi durante uma dessas idas ao fórum que o vi pela primeira vez desde a assinatura do acordo. Não estávamos frente a frente. Ele me viu atravessar o corredor com a pasta sob o braço, o passo firme, o olhar direto. Não houve aceno, não houve palavra. Ainda assim, percebi o impacto. Há encontros que dizem tudo sem som. Naquele mesmo dia, recebi a confirmação do que já era esperado, o apartamento ficaria comigo. Não como concessão, não como favor, mas como reconhecimento formal de algo que sempre foi verdade. Li a decisão com atenção, dobrei o papel e o guardei. Não comemorei, apenas respirei fundo. Voltei para casa e, pela primeira vez desde o Natal, sentei no chão da sala. Não por fraqueza, mas por necessidade de sentir o espaço. Aquela casa tinha sido palco de muitas escolhas, algumas minhas outras impostas. Agora, ela voltava a ser apenas um lugar. E lugares podem ser reorganizados. Comecei a mudar pequenas coisas, não por impulso, por precisão. Troquei quadros de lugar, doei objetos que não diziam mais nada, abri espaço. Não era uma limpeza simbólica, era prática. Cada coisa fora do lugar lembrava que o tempo passa e exige atualização. As notícias sobre ele chegaram como sempre chegam por terceiros. Um projeto que não avançou, um convite que não veio, uma viagem cancelada. Nada trágico, nada espetacular, apenas o acúmulo de consequências. A vida não pune com barulho, ela ajusta com constância. A mulher não estava mais por perto. Não me surpreendeu. Relações que nascem de promessas frágeis raramente sobrevivem à falta de estrutura. As crianças voltaram ao silêncio. Também não me espantou. Quando deixam de servir a narrativa, desaparecem da cena. Em uma tarde de sexta-feira, recebi uma mensagem dele, curta, direta, sem rodeios. Podemos conversar. Lhe fechei o aplicativo e deixei o telefone sobre a mesa. Não respondi de imediato. Não por hesitação, mas porque já sabia a resposta. Ainda assim, esperei. Algumas horas depois, escrevi apenas uma frase. Sobre o quê? A resposta veio rápido. Encerrar tudo de vez, sem advogados. Era curioso como ele ainda acreditava que havia algo em aberto. Aceitei o encontro, não por esperança de reconciliação, por encerramento consciente. Marcamos em um café comum, sem clima, sem memória. Cheguei primeiro. Ele veio depois, visivelmente mais contido. Sentou-se com cuidado, como quem mede o espaço. Eu errei, disse sem rodeios. Sei disso agora. Assenti, não como perdão, mas como reconhecimento do óbvio. Não estou aqui para discutir o passado, continuei. Diga o que você precisa dizer. Ele respirou fundo. Eu subestimei você. Achei que sabia com quem estava lidando. Você achou que me conhecia, corrigi. Não é a mesma coisa. Ele baixou os olhos. Eu não queria que tivesse sido assim. Mas foi, respondi, porque você escolheu assim. Houve um silêncio breve. Ele parecia procurar palavras que não encontrava. Você foi fria, disse por fim, muito mais do que eu esperava. Olhei para ele com atenção. Não, eu fui clara. Paguei meu café e me levantei. Não há mais nada para encerrar, completei. Tudo já foi feito. Ele não tentou me impedir, apenas ficou ali parado como alguém que percebe tarde demais que perdeu o lugar na própria história. Saí com a sensação de dever cumprido, não para com ele, para comigo. Os meses seguintes foram de ajuste. Retomei projetos que havia adiado, reorganizei prioridades, voltei a confiar no meu próprio ritmo. Algumas noites ainda eram silenciosas demais.
outras tranquilas, como eu não lembrava de sentir. Aprendi algo importante naquele processo. Vingança não precisa ser ruidosa. Ela não exige aplausos. Às vezes ela se manifesta como a simples recusa em aceitar menos do que é justo. Ele tentou me reduzir a um papel secundário na própria vida. Descobriu tarde demais que eu nunca aceitei ser figurante. O primeiro Natal, depois de tudo, chegou sem aviso. Não houve contagem regressiva emocional, nem aquele peso antecipado que eu imaginei que sentiria. A data simplesmente apareceu no calendário como qualquer outra. Percebi isso numa manhã comum, enquanto tomava café sozinha, e o rádio mencionava as luzes de fim de ano sendo ligadas na cidade. Sorria, um sorriso pequeno, contido, mas verdadeiro. Eu não estava fugindo da data, tampouco tentando ressignificá-la, apenas não permiti que ela me definisse novamente. O Natal não era mais o palco do que perdi, mas o marco silencioso do que sobrevivi. Passei o dia trabalhando até mais tarde. Escolha consciente. À noite voltei para casa, preparei algo simples e abri uma garrafa de vinho que havia guardado por anos, esperando uma ocasião especial. Descobri ali que o especial não precisa ser compartilhado para ser legítimo. Sentei na varanda e observei a cidade. As pessoas seguiam suas rotinas, seus encontros, suas pequenas ilusões e grandes verdades. Em algum lugar, ele também devia estar vivendo a consequência das escolhas que fez. Não senti curiosidade, nem pena. Apenas distância emocional suficiente para que aquilo não me alcançasse mais. Nos meses seguintes, minha vida encontrou um ritmo novo. Não melhor no sentido romântico da palavra, melhor no sentido funcional. Eu dormia melhor. Pensava com mais clareza. Não precisava medir palavras dentro da própria casa. O silêncio deixou de ser opressor e passou a ser descanso. Algumas pessoas ainda me perguntavam com cuidado excessivo se eu estava bem. Outras menos sutis, queriam saber como tive coragem. Eu respondia sempre da mesma forma: não foi coragem, foi lucidez. Coragem pressupõe impulso, o que me moveu foi compreensão. Com o tempo, percebi algo curioso: quanto mais eu seguia em frente, menos ele aparecia nas conversas. Não porque tivesse sido esquecido, mas porque deixou de ser relevante. Histórias só sobrevivem quando continuam sendo alimentadas. Eu parei de alimentar aquela. Recebi uma última mensagem dele meses depois. Nada dramático, apenas votos genéricos de fim de ano. Li sem emoção e não respondi. Algumas conversas não precisam de resposta para estarem encerradas. Naquela noite, antes de dormir, pensei na mulher que fui naquela festa de Natal, a que sorriu com o coração despedaçado, a que entregou uma caixa sabendo exatamente o que estava fazendo. Não senti vergonha dela, senti respeito. Ela fez o que precisava ser feito com a dignidade que ainda tinha, e isso foi suficiente. Se hoje conto essa história, não é para ensinar ninguém a se vingar. É para lembrar que maturidade não é engolir tudo em nome da aparência, que elegância não é silêncio imposto, e que justiça, às vezes, é apenas se retirar de onde já não há respeito. A vida não me deu um final cinematográfico, não houve pedido público de desculpas nem redenção alheia, mas me deu algo melhor: autonomia emocional, e isso ninguém tira. Se você que me escuta passou por algo parecido, saiba de uma coisa: você não precisa gritar para ser ouvida. Não precisa se explicar para quem já decidiu não escutar. Às vezes, o gesto mais forte é agir com clareza e seguir. E se você está ouvindo de Portugal ou de qualquer outro país da União Europeia, talvez reconheça essa sensação também. As histórias mudam de cenário, mas as emoções humanas são universais. O respeito, a traição, a dignidade, tudo isso atravessa fronteiras. Se essa história te tocou de alguma forma, deixe um comentário. Compartilhe sua reflexão, sua cidade, sua vivência. Se sentir vontade, compartilhe este relato com alguém que precise ouvir, que ainda há saída. E se quiser acompanhar outras histórias reais, contadas sem exageros, mas com verdade, inscreva-se.
Obrigada por ouvir até aqui. Às vezes sobreviver já é uma forma silenciosa de vencer.